Olá pessoal, tudo bem? Olha, neste vídeo eu vou falar com vocês sobre a organização dos espaços e objetos da instituição de ensino em conformidade com o protocolo sanitário de retorno às atividades escolares presenciais que foi publicado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, adiante, vocês vão ver aqui comigo as medidas que devem ser observadas antes e durante o retorno das atividades presenciais, tanto nas instituições de ensino público, como de ensino privado. Então, vamos lá. Primeiro ponto, nós vamos entender o seguinte, essas orientações são para todos os espaços da instituição de ensino. Toda vez que nós tivermos uma demarcação mais específica, eu vou pontuando aqui para vocês. E eu, ao longo do documento, fui pegando informações, por exemplo, que diziam respeito à entrada e fui organizando para que vocês já tivessem uma visão mais direcionada para este momento. Então, na entrada, demarcar com sinalização a circulação interna com fluxo determinado para a entrada e saída dos alunos, respeitando o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas. Aqui, gente, eles já recomendam o escalonamento de horários de entrada e saída de turmas e também recomendam que esse escalonamento ele siga a lógica de grupos fixos, com poucos alunos distribuídos em horários pré-fixados. Então, a importância, nós sabemos que tem turmas que são bem mais agitadas, as turmas com alunos com a faixa etária menor. Então, aí no plano estratégico da instituição é importante esse escalonamento visar essa organização. Deverá haver controle do fluxo de entrada de uma pessoa a cada 2,5 metros quadrados, de área livre na portaria do local de entrada, assim como nos corredores do estabelecimento. E aí eles falam também da questão da importância de disponibilizar o álcool em gel 70% para higienizar as mãos na entrada, nos corredores, na sala de aula, nos sanitários, bibliotecas, refeitórios, cantinas e secretaria, e chamam também a atenção para a altura desses dispensadores. Essa altura tem que contemplar, gente, os indivíduos das diversas faixas etárias e também aos portadores de deficiências. Então, além de ter os dispensadores, eles precisam estar, obviamente, acessíveis ao alcance dessas pessoas. Permitir apenas a entrada de alunos que estiverem utilizando máscaras de forma correta, que é cobrindo a boca e o nariz. Se vocês ainda não assistiram ao primeiro vídeo, lá tem a utilização correta da máscara, a higienização correta das mãos, enfim. Essa regra não se aplica a crianças com idade inferior a 2 anos ou a pessoas que apresentem dificuldade em remover a máscara caso necessário, porque tem a possibilidade de sufocamento. Aqui tem a importância do diagnóstico social que a escola precisa fazer com os alunos, com os pais, para saber das diversas dificuldades que eles apresentam. Estabelecer barreiras físicas em lugares onde não seja possível manter distância mínima de segurança, na recepção, por exemplo. Então aí fica a opção da escola utilizar a estratégia para distanciar as pessoas desse atendimento. É contraindicada a utilização de álcool com essências, odorizador, perfumado, tá vendo? Ou equivalentes, tendo em vista que podem favorecer acidentes relacionados à intoxicação de crianças, especialmente em idade pré-escolar e escolar. Eu vou até acrescentar alguma outra observação aqui, gente, que é a questão dos alérgicos. Então, assim, se não tem a necessidade do odor, não vamos colocar. Deverá haver campanha de comunicação interna com cartazes e afins, contemplando comunicação verbal e não verbal, com as diretivas de utilização obrigatória de máscaras, higienização das mãos com álcool gel, lavagem com água e sabão e distanciamento de 1,5 m entre as pessoas. Eu vou chamar a atenção para essa parte, para vocês observarem o seguinte. Isso aqui, por exemplo, essa imagem que eu coloquei, isso quando consta em uma obra de arte tem um valor diferente. Mas quando os cartazes de uma escola, de um corredor, assumem esse tipo de aspecto, ou algo parecido, nós temos aquilo que nós chamamos de poluição visual. Então nós temos que ter muito cuidado. As informações são muitas, elas precisam sim ser repassadas às pessoas, mas de forma organizada. Então nós temos várias informações para serem espalhadas ao longo dessas campanhas aí. Nós vamos optar talvez por painéis mais amplos. E interessante o seguinte, vejam, aqui eu coloquei uma imagem, coordenação de 2 painéis. É importante que essas informações sejam complementares, porque a pessoa vai direcionar o olhar para isso aqui e ela já vai, em termos de entendimento, compreender essa informação de forma muito mais enriquecedora.
Indicar a distância de 3 graus entre os usuários nas escadas, em caso de permanência de alunos ou colaboradores nesses locais e no caso de formação de filas. Não é um desafio fácil, mas é uma mudança de cultura muito necessária. No caso de utilização dos elevadores, garantir o número adequado de pessoas ocupantes, garantindo a distância de 1,5 metro entre usuários. Vejam que essa distância de 1,5 metro ela é muito permanente em todas as orientações, é o mínimo. Dentro da sala de aula, além do quantitativo estabelecido acima, o número de alunos e colaboradores dentro das salas não poderá ultrapassar a proporção de 2,5 metros quadrados por pessoa por área livre e 1/3 da capacidade máxima de alunos. Então vejam só, 1/3 nós vamos ter que ter o cálculo, a sala tem a capacidade máxima de quanto? Não pode ser ultrapassado o quê? Olha só, área livre, 1/3 dessa capacidade. Evitar utilizar ar-condicionado, se possível, garantindo o ambiente com ventilação adequada, sempre que possível deixando as portas, as janelas abertas. Nas áreas de circulação interna, deve-se sempre demarcar o chão com sinalização chamativa de distância igual ou maior a 1,5 metro. Essa repetição ela é necessária. Nós que lidamos já com o público da educação, nós sabemos que uma orientação dada, daqui a meia hora ela precisa ser repetida. Então nós vamos ter esses mesmos alunos retornando, nós precisamos ter consciência de que esse protocolo de repetição ele é muito necessário. Essa distância deve ser mantida entre um aluno e outro em filas, salas de aula, bibliotecas, as filas também de utilização de sanitários, e o mesmo é aplicado aos colaboradores. Então vejam, não é regra para aluno, é regra para aluno e para todos os que estão frequentando aquele ambiente. Ainda nas salas de aula, realizar a limpeza e desinfecção de todas as salas após o término de cada turno de aula. Os alunos eles deverão ter lugares fixos para assistirem às aulas e as carteiras a serem utilizadas pelos alunos ou locais de acomodação deverão ter o distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre si. Recomenda-se a criação de um mapa de lugar ou mapa de carteiras. Então aquele mapa de sala, que muita gente já conhece, enfim, já faz, é até interessante citá-lo no plano institucional. Preferencialmente, os alunos não devem mudar de sala de aula durante o dia, é o professor que deverá se deslocar até a sala de aula. Aqui tem uma exceção colocada para Química e Biologia, porque nós sabemos que geralmente tem os laboratórios. Então, às vezes a escola tem um laboratório só, vai precisar ser utilizado, Aí, no caso, gente, olha, a turma é dividida devido a diferentes disciplinas eletivas, também tem essa situação, No caso dessas mudanças necessárias, os alunos eles devem lavar as mãos e as salas devem ser higienizadas antes de cada troca de turma. Suspender o uso de armários compartilhados, caso existam. Deve-se orientar todas as mesas, cadeiras na mesma direção, em vez de ficar de frente um para o outro, Aquela interação que era tão necessária com os alunos da educação infantil, com o Fundamental 1, então nós vamos fazer o distanciamento, nada de agrupamento em sala de aula. A limpeza. Vocês já viram, em slides anteriores, que o ar-condicionado ele deve ser evitado, mas nos casos em que ele seja a única opção de ventilação, deve instalar e manter filtros e dutos limpos, além de realizar a manutenção e limpeza semanal do sistema de ar-condicionado por meio de PMOC. É o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Então, ar-condicionado não é para ser limpo daquele jeito, que de repente a ASB que viu que está sujo, vai lá e dá o jeitinho e limpa. Não, tem protocolo de limpeza que precisa ser seguido. Realizar a higienização frequente de todos os objetos que tenham contato com os alunos e colaboradores, conforme recomendações do fabricante. Priorizar a limpeza de tais maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, computadores, botões de elevadores, telefones e todas as superfícies de alta frequência de toque. A palavra de ordem é limpeza, gente. Deverá ser constantemente realizada, com álcool a 70%, outros produtos recomendados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Realizar a limpeza local, piso, balcão e outras superfícies com desinfetantes à base de cloro para piso e álcool a 70% para as demais superfícies. Então a palavra de ordem não só é limpeza, como limpeza de acordo com o protocolo. Bibliotecas, brinquedotecas e objetos de uso coletivo. Um novo desafio aqui.
Utilizar apenas os brinquedos da escola, devendo ser esclarecida aos pais a importância de não enviar brinquedos de casa para a escola. Quando existentes, os brinquedos da escola devem ser lavados com água e sabão ou friccionar álcool 70% antes e após o uso. Os brinquedos deverão ser preferencialmente de material lavável e atóxico, plástico, borracha, acrílico, metal. Objetos de madeira deverão ser recobertos ou não utilizados. Brinquedos de tecido não devem ser utilizados, assim como aqueles que não podem ser higienizados. Então aqui nós temos recomendações, orientações e proibições que precisam ser observadas. Ainda aqui na biblioteca, na brinquedoteca, também nos objetos de uso coletivo, importante eliminar ou restringir o uso de itens de uso coletivo, como computador, canetas, tablets, equipamentos eletrônicos, fones de ouvido, entre outros. Caso sejam utilizados, devem ser higienizados entre cada utilização com álcool isopropílico. As bibliotecas poderão ser utilizadas desde que se respeite o distanciamento mínimo, olha só, também de 1,5 metro entre os usuários. Recomenda-se a criação de um mapa de lugares. Olha só, além daquela recomendação do mapa de sala, que tem também a recomendação para o mapa de lugares na biblioteca. Além de separar uma estante para receber o material, que é o livro devolvido. Por quê? Esse livro devolvido, gente, ele deve ficar, olha, reservado por 5 dias, em seguida devendo ser higienizado e somente após ser liberado para seu novo empréstimo, tá? Fraldários e berçários, muito maior aqui o desafio. No caso das creches e da educação infantil, durante os horários de descanso das crianças, os berços e colchonetes deverão ser mantidos afastados, obedecendo ao distanciamento de 1,5 metro, né? Deve-se higienizar e desinfetar a superfície de trocadores de fraldas após cada utilização, bem como realizar o descarte correto das fraldas e outros materiais usados. Os sanitários, gente, os sanitários devem ser providos de condições para higiene das mãos, com lavatórios, pias com água disponível, dispensador de sabonete líquido, porta-papel toalha, não permitir o uso de toalhas de tecido, lixeira provido de saco plástico descartável com tampa acionada por pedal, evitar contato aqui com as mãos. Deve-se controlar o fluxo de acesso aos sanitários de modo a respeitar a capacidade de ocupação do sanitário e o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, também para evitar aglomerações. Deve-se auxiliar ainda no fraldário e berçário, tá? Os alunos que não conseguem higienizar suas mãos, intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção apropriados. Aqui vejam que intensificaram os equipamentos de proteção porque a situação também apresenta um risco maior. Então as máscaras aqui já são máscaras N95 ou equivalentes, luva de borracha, avental, calça comprida e sapato fechado. Realizar a limpeza de desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão, seguido de fricção com álcool em gel a 70% por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas. Não tocar com as mãos enluvadas em maçanetas, telefones, botões de elevadores, etc. Então, retirar a luva para fazer esse toque, né? Disponibilização de cartazes com linguagem visual e não verbal, com orientações sobre higienização das mãos e uso de máscaras. Linguagem visual, não verbal, porque nós estamos falando de fraldário e berçários. Os refeitórios e cantinas. Aqui o desafio é muito maior ainda, mas existem organizações que vão facilitar essa utilização. Realizar as refeições preferencialmente em ambientes abertos, como pátios e quadras, em vez de utilizar o refeitório, ou, quando não possível, escalonar o uso do refeitório. Caso seja utilizado o refeitório, deve ser devidamente higienizado entre cada troca de turma, manter também distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes. E é recomendável que os estudantes tragam os lanches de casa, caso a refeição seja adquirida ou fornecida na instituição de ensino, né, o caso das escolas de ensino público, deverá ser seguido o padrão, aí o padrão é esse, acho que pronuncia take away, não sei, mas enfim, é retirar e consumir em outro local. Aqui, evitando o uso do espaço da cantina e do refeitório. Interessante, muitas escolas se organizaram assim, os alunos permanecem em sala e recebem lá
os lanches, né, servidos para evitar o contato no refeitório. Se a utilização de refeitórios for necessária, alunos e colaboradores deverão seguir as seguintes orientações: higienizar o espaço quando do início das atividades e após o uso, ampliar o período de funcionamento dos serviços e distribuir os usuários em horários escalonados, né, de refeições distintos para evitar aglomerações, limitar o tempo de permanência no local, sendo exclusivo para alimentação, e proibir o uso de celulares no refeitório. Não é para ficar batendo papo com os colegas, nem em recreio, gente. Os espaços deverão ser utilizados com no máximo 1/3 da sua capacidade por vez e deve-se utilizar escalonamento por horário do ambiente. Será disponibilizado também aí álcool, né, em gel 70% em locais estratégicos para utilização dos alunos e colaboradores durante a permanência na área de alimentação. A higienização de mesas e cadeiras deverá acontecer a cada troca de grupos. Se possível, oferecer refeições embaladas em descartáveis ou separadas individualmente para consumo na própria sala de aula, evitando deslocamentos e permanência no refeitório. Fica proibido o serviço de self-service durante todo o período de duração da pandemia, né? Então aqui, ó, o serviço de buffet e o manuseio da refeição será feito por um funcionário, utilizando equipamentos, né, os EPIs, que é o equipamento de proteção individual, necessários aí, gorro, touca, máscara. Deve-se eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros ou qualquer outro alimento ou tempero que seja acondicionado dessa forma, provendo que sachê, gente, porque é para uso individual. Deve-se disponibilizar álcool em gel na área de atendimento. Álcool em gel, distanciamento de 1,5 m entre as pessoas, vejam que isso aí é matéria de ordem. O distanciamento mínimo também deve ser respeitado durante as refeições. E aí, olha que interessante, recomenda-se a marcação fixa nas mesas e cadeiras que podem ser utilizadas. E recomenda-se a retirada de cadeiras, bancos e mesas sobressalentes, respeitando a demarcação mínima de 1,5 m de espaçamento entre usuários. Então, aqui muito comum na educação infantil, aquela mesinha com várias cadeirinhas em volta. Então, nós vamos ter que deixar a mesinha com a cadeirinha só, porque o próximo aluno tem que ter um distanciamento de 1,5 m. Recomenda-se o uso de barreira de acrílico nos caixas, balcão de atendimento e mesas e carrinhos de buffet, né? Então, para evitar também o contato. Deve-se reforçar com os trabalhadores das cantinas, refeitórios, as medidas de higiene e limpeza na área de produção e manuseio dos alimentos, né? E aí, de acordo com a legislação orientativa que está descrita aqui. Fornecedores, entregadores e pessoas externas devem somente adentrar no local em horários nos quais não há atendimento de público interno. Os bebedouros de água. Aqui, gente, a matéria de ordem é orientação às famílias para que os alunos levem seu próprio objeto de utilização. Os dispensadores de água, que exigem aproximação da boca para ingestão, devem ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do dispensador de água para copos. Então, nada de virar a boquinha ali naquele bebedouro para tomar água. Deve-se orientar para cada aluno e colaborador que tenha seu próprio copo garrafa para utilizar o bebedouro. A escola deverá fornecer copos descartáveis aos alunos e colaboradores que porventura não tiverem ou não portarem, né, um recipiente de uso individual. Próximo aos bebedouros, distanciamento de 1,5 m. E com isso nós chegamos aqui ao final do nosso vídeo. Ainda teremos outros, inclusive já estou montando para vocês o vídeo que fala de orientações para a educação especial e também sobre a conduta, né, dos professores, servidores, enfim. Fiquem comigo e até o nosso próximo vídeo.